Vamos lá. Fazendo um unboxing. Vamos ver o que chegou aqui para nós. Mais um livro para coleção. Estava muito animado para esse livro. E agora, Manual Bíblico de Halley. Estava muito animado, esperando muito esse livro, porque ele é um clássico, né, da literatura cristã, de consulta, né, para você que quer estudar mais a palavra de Deus. E vamos lá. É um manual muito indicado para você que deseja ler e fazer estudos nos livros bíblicos, porque ele tem vários artigos arqueológicos, data, aquelas famosas introduções, né, a cada livro da Bíblia, e é muito interessante. Olha só, coisa maravilhosa. E a primeira coisa que eu faço quando um livro chega é isso aqui. Olha, que coisa boa, né, gente? A coisa que eu faço quando chega um livro novo, e é isso aí, fica essa indicação para vocês, Manual Bíblico de Halley. Então, irmãos, agora vendo um pouco mais de perto, primeiras impressões. Na verdade, antes de eu comprar esse manual, eu já pesquisei bastante, né, sobre ele, então realmente eu comprei já tendo a certeza de que seria uma ótima ferramenta para estudar a Sagrada Escritura. Então temos aqui o Manual Bíblico de Halley, edição revista e ampliada, com a tradução da Bíblia NVI, né, Nova Versão Internacional. Esse livro é publicado pela editora Vida. E a quantidade de páginas que nós temos nesse livro é de 895 páginas. Então você vai ter bastante material, né? É um material de consulta para você que deseja aprender mais, aprofundar seus estudos na Palavra de Deus. O que não impede você também de ler o livro de capa a capa. Geralmente, livro de consulta é aquele livro que você tem disponível para quando você quer ter uma informação relevante, você vai lá e consulta. Mas, depois eu vou falar um pouco para vocês, especificamente dessa obra, algumas características dela, que, na verdade, eu acho que o ideal seria você ler essa Bíblia esse livro de capa a capa, porque ele tem muitos recursos bons. Então, vamos lá. Qual é o objetivo de um manual bíblico? E a gente vai ver aqui, ó. Olha só. Você desenvolverá sua apreciação pelo contexto cultural, religioso e geográfico, no qual se desdobra a história bíblica. Então, olha só. O propósito do manual bíblico é justamente isso. Você vai ler você vai começar a estudar um livro da Bíblia, livro de Salmos, Jó, ou os Evangelhos, qualquer livro da Bíblia. Então você, antes de ler o livro, você vai lá e vai nessa introdução, que vai ter no manual, nas introduções, que vai lhe dar um pouco do esboço do livro, das divisões, da ideia central, do contexto histórico e cultural. Olha só os recursos que nós vamos ter aqui. Mapas, fotografias e ilustrações totalmente novos, novo layout moderno e didático, referências bíblicas na NVI, programas práticos da leitura bíblica. Ou seja, você quer ler a Bíblia toda, mas não tem uma noção, você não tem um plano de leitura. É importante termos um plano de leitura, né? Porque, infelizmente, nós seres humanos somos... para criar hábitos é difícil. E para ler a Bíblia não é diferente. Você tem que criar um hábito. Você tem que ter um recurso que lhe ajude a ler a Bíblia inteira. Então, informações arqueológicas fascinantes, né? Ou seja, você vai entender no contexto da época, você vai ter mapas, ilustrações, notas que vão explicar para entender aquele contexto de cada livro da Bíblia. E é muito importante isso, né? Seções como a Bíblia chegou até nós e sobre a história da igreja. E é nesse ponto que esse manual, digamos assim, ele me chamou a atenção. Porque não é simplesmente um material acadêmico. É sim um material de consulta, um material acadêmico, onde você vai ter muitos recursos, mas também é um material, digamos assim, que vai lhe gerar em você e desenvolver piedade, amor pela escritura. E aqui nós temos algumas informações do autor, que é o Dr. Halley, e pelo que a gente percebe, ele era um homem que gostava muito da Sagrada Escritura. Ele tinha um apreço muito grande. Então aqui a gente vai ter alguns recursos, como planos de leitura, orações, entender um pouco mais da importância da Bíblia. Então, assim, se você adquirir esse material, você não vai ter apenas um manual bíblico. Você vai ter uma ferramenta
que vai te auxiliar a aprender mais da Escritura, e com amor, você vai desenvolver esse amor pela Escritura, porque realmente é muito fascinante estudar a Bíblia. Então, por exemplo, antes de começar o manual, você vai, digamos assim, você vai ter um panorama geral e alguns recursos que vai te ajudar a entender a Bíblia. Por exemplo, o coração da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Olha só, você já começa com uma afirmação dessas. Você começa estudando a Bíblia sabendo que Deus existe, que ele se revela através dela, né? Como diz a teologia sistemática do Berkov, né? Você já começa com esse pressuposto de que Deus existe e que ele se revela através da Escritura. Para nós cristãos, olha só, Cristo é o coração e o centro da Bíblia. Para nós que somos cristãos, tudo aponta para Cristo, né? Então temos que ter isso em mente. O hábito da leitura bíblica, olha só, ele vai te falar da importância de você ter esse hábito de leitura. Subsídio para o estudo da Bíblia, ó. Aceite a Bíblia como ela é. Leia a Bíblia com a mente aberta. Leia a Bíblia com todo o coração. Tenha sempre um lápis na mão. Isso é muito importante. A gente desenvolve esse hábito de você ler o texto e fazer perguntas ao texto. E à medida que você vai fazendo perguntas ao texto, você vai riscando a sua Bíblia, um papel, qualquer coisa. E aí você vai se aprofundando cada vez mais, né? A leitura habitual e sistemática. Então, nós temos que ter esse hábito. Criar esse hábito de ler a Bíblia todos os dias, de fazer anotações, de desenvolver, né, isso em nosso cotidiano. Um período determinado de cada dia. Memorize o nome dos livros da Bíblia. Memorize versículos prediletos. Então, algumas, digamos assim, sugestões para você ter uma prática diária e habitual de ler a Bíblia. Planos de leitura da Bíblia, que lá no final quase no final da obra, você vai ter algumas sugestões de leituras da Bíblia. Então, frequente a igreja como ato de adoração. Uma coisa que muitas pessoas têm se esquecido, né? Da importância de estarmos junto aos irmãos. Declarações notáveis a respeito da Bíblia. Então, o que os grandes homens na história falaram a respeito da Bíblia? Vamos ler essa primeira afirmação de Billy Graham. Em nossa geração, existem pessoas que questionam se a Bíblia é a palavra de Deus. Do começo ao fim, porém, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Quando consulto a Bíblia, sei que estou lendo a verdade e abro para lê-la todos os dias. Olha só que coisa interessante, né? A gente acaba também se inspirando, vendo como os homens de Deus, no decorrer da história da igreja, viram a Sagrada Escritura, né? Os antecedentes da Bíblia. Então, antes mesmo das introduções de cada livro, você vai ter algumas ferramentas que vão te ajudar. Por exemplo, o que é a Bíblia? Como a Bíblia está organizada? De que se trata a Bíblia? Do que a Bíblia trata, né, no caso? O pensamento central de cada livro da Bíblia. Olha só. Então, a gente vai ver que antes de iniciarmos assim a leitura do manual em si, das introduções, você já deve ter isso aqui em mente. O que a Bíblia é? Como é que ela é organizada? Do que se trata? O pensamento central de cada livro. E agora eu vou trazer aqui um exemplo para os irmãos. Por exemplo, você quer estudar um livro, e eu vou dar um exemplo aqui do livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro, digamos assim, bem interessante, né? Da história da igreja primitiva. Então aqui, você vai ter algumas afirmações a respeito da ideia central, né? Do que se trata o livro. Então temos aqui a formação e a propagação da igreja. O evangelho é também para os gentios. A vida e a obra de Paulo. Então aqui são as ênfases do livro. Então, quando Lucas escreveu, qual foi o propósito? Para quem que ele escreveu? Qual era o contexto da sua época? Então, para a gente ter essas respostas, a gente precisa de manuais como esse aqui que nos ajudam. Então você vai ter aqui ferramentas e ajudas, você vai ter insights, você vai compreender mais a cronologia da vida de Paulo. Então temos aqui as perícopes. O manual bíblico, ele tanto tem introduções de cada livro da Bíblia, como também ele vai ter pequenos comentários bíblicos. Então, digamos assim, que ele é um pouco de introdução e um pouco de comentário. Não vai ser exaustivo, como a gente se espera, num livro
propriamente de comentário bíblico, você vai ser exaustivo, vai ter a exegese, vai ter o contexto, vai ter algo bem mais profundo. Mas aqui, a ideia é que você tenha um panorama daquele livro que você vai começar a estudar. Então você vai ter, por exemplo, aqui mais na frente, a gente tem mapas, imagens, aqui ó, a obra missionária de Felipe e Pedro, algumas fotos. Olha só a importância de você entender isso, né? Conversão de Paulo. Olha só. A cidade de Antioquia. Como era a cidade de Antioquia? E aí você vai ter referências bíblicas, você vai entender um pouco mais desse contexto da época, que cidade era essa, entende? Isso é muito importante para um leitor da Bíblia, para você que ministra, para você que expõe a palavra, ou para você que é um cristão que quer entender mais da Bíblia. Isso aqui é de suma importância, olha. A primeira viagem missionária de Paulo, geralmente esses mapas a gente, quando compra alguma Bíblia, né, vem no final. Mas aqui você tem no próprio manual, aqui no próprio livro de Atos. Então é isso. Quando você vai estudar algum livro determinado, aqui eu tô dando o exemplo do livro de Atos, mas em cada livro da Bíblia você vai ter esses mesmos recursos. Você vai ter mapas, ilustrações, notas que vão te explicar. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco do final, depois do Novo Testamento. Então o que ele vai fazer? Depois de você entender toda a Escritura, ele vai trazer um pouco da história da igreja também. História precisa da igreja ocidental, história concisa da Terra Santa e dos judeus depois de Cristo. Olha só que recursos maravilhosos. E aqui, ele também vai te dar o quê? Um plano de leitura para você criar esse hábito de ler. Então ele vai te dar alguns planos, algumas sugestões de você ter um plano de leitura para você ler a Bíblia diariamente, com hábito. Uma parte que eu quero mostrar aqui para vocês também, que eu achei interessante, é em respeito às orações que ele traz. Tem uma parte que é só de orações inspiradas em versículos da Bíblia. Muito interessante. Olha só. Então, material suplementar. Como a Bíblia chegou até nós? As pessoas têm essa dúvida. Cada um de nós tem essa dúvida. Como chegou até nós, né? Redescobrindo o passado bíblico. A casa de Herodes. Tabelas de dinastias, o calendário judaico, orações. Aqui vai falar um pouco da biografia, né, do Dr. Halley. E é isso, uma indicação muito importante aí, muito interessante. Você que quiser aprender mais da Sagrada Escritura, quiser desenvolver esse hábito de realmente se aprofundar mais seu conhecimento, esse manual ele vai ser de grande importância para você.